Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso, e uma das coisas mais intrigantes que acontece com a maioria das pessoas é que, apesar de todas elas quererem progredir na vida e saberem exatamente o que precisam fazer para isso acontecer, elas não conseguem se motivar para de fato fazer essas coisas. Isso é uma dificuldade que talvez você mesmo lute todos os dias para vencer. E pode ser que você pense que isso seja algo injusto e não entenda o porquê essa sensação de desânimo te pega justo na hora em que você precisa fazer coisas que são importantes para sua vida. Pode ser que já tenha até se perguntado o porquê seu cérebro faz isso com você, ou pensado em como seria muito melhor se simplesmente tivesse a motivação necessária para fazer o trabalho difícil, tedioso e desgastante que melhoraria a sua vida. Talvez você queira ser uma pessoa que não apenas faz o trabalho difícil, como também gosta de fazê-lo. E apesar disso parecer ser impossível, eu tenho uma boa notícia. Há algo muito útil que você pode começar a aplicar no seu dia para te ajudar nisso. Isso que eu vou te apresentar é uma estratégia muito eficaz, mas por alguma razão muito pouco falada por aí. Ela não é muito atraente à primeira vista e provavelmente te causará um certo desconforto ao conhecê-la, mas com certeza será uma das melhores coisas que você poderá fazer para vencer a procrastinação. Eu sei que muitos estão acostumados com dicas rápidas e hacks simples, como configurar um despertador para disparar em alguns minutos e tentar focar durante esse tempo, ou então pensar em coisas positivas durante a tarefa para aliviar o tédio. Mas o fato é que todas essas estratégias são pouco eficazes. Sim, elas até ajudam, mas não o suficiente. Já a estratégia que irei te mostrar aqui é poderosíssima, porque a partir do momento em que começar a aplicá-la, você não terá outra escolha a não ser fazer a tarefa, por mais difícil e chata que ela seja. Bom, então vamos lá. A estratégia que eu tô falando é simplesmente ficar entediado. Sim, eu não tô de sacanagem, pois ironicamente a solução e o problema são a mesma coisa, e eu vou te explicar o porquê. Você só evita as tarefas importantes que precisa fazer porque elas são tão chatas para o seu cérebro que você vai preferir fazer qualquer outra coisa que esteja ao seu redor do que elas. E geralmente as coisas que estão ao nosso redor são muito mais interessantes mesmo. Afinal, que cérebro no mundo vai preferir escrever uma redação em vez de rolar a timeline do Instagram ou assistir alguma coisa engraçada no YouTube? Então, o problema é que você deixa sempre uma alternativa mais atraente disponível para o seu cérebro. Mas uma coisa importante a se saber é que o valor que o nosso cérebro atribui ao entretenimento é sempre relativo e não absoluto. E uma boa analogia para exemplificar isso é a seguinte: quando você passa o dia todo ao ar livre num dia ensolarado e depois entra em um ambiente fechado, você tem a sensação de que aquele ambiente está muito mais escuro do que deveria. E da mesma forma, quando você acorda no meio da noite para usar o banheiro, ao apertar o interruptor, aquela luz fica tão ofuscante que mal dá para abrir os olhos. Mas não é que a luz do seu banheiro de repente ficou mais forte do que quando você estava escovando os dentes e se preparando para ir para a cama, mas sim que o seu cérebro se adaptou para ajustar a sensibilidade dos seus olhos à luz do ambiente. Isso porque ele trabalha o tempo todo com esses mecanismos de compensação, contraste e adaptação. Portanto, a chave é eliminar completamente todas as distrações disponíveis no seu ambiente para deixar seu cérebro sem outra opção, a não ser fazer a tarefa. Então, se no seu ambiente não tiver celular, TV, pessoas ou qualquer outra coisa que sirva como um escape, seu cérebro vai preferir fazer a tarefa do que ficar sem fazer nada. Mas aí você pode estar pensando: olha, tem um problema aí, porque eu posso simplesmente ficar sem fazer nada e procrastinar a tarefa do mesmo jeito. E não, você provavelmente não vai conseguir ficar sem fazer nada. Pelo menos é o que aponta um estudo muito intrigante publicado na revista Science em 2014. Nesse estudo, os pesquisadores reuniram vários estudantes universitários e fizeram cada um ficar sentado sozinho por apenas 15 minutos em uma sala vazia e sem absolutamente nada para fazer, a não ser refletir sobre seus próprios pensamentos ou, e essa é a parte estranha, eles podiam apertar um botão e receber um choque elétrico. Pode parecer louco imaginar que alguém iria preferir apertar um botão para levar um choque do que ficar sem fazer nada, mas o estudo mostrou que 67% dos homens e 25% das mulheres preferiram levar choque do que ficar entediado. E não é que eles levaram apenas um choque, na realidade, alguns chegaram a apertar o botão diversas vezes. E mesmo aqueles que não apertaram nenhuma vez chegaram a considerar fortemente a ideia de tomar o choque,
pois segundo eles, aquele tempo em silêncio e sem fazer nada foi realmente muito desconfortável e angustiante. Talvez você já tenha ouvido falar desse estudo antes, mas de qualquer forma é um ótimo exemplo de como os seres humanos não gostam de ficar entediados. Não é à toa que o confinamento solitário é considerado uma das piores formas de tortura que existe. Inclusive, esse método foi muito utilizado durante a Idade Média. Na época, as pessoas punidas eram jogadas em calabouços úmidos e escuros como esse e ficavam lá por dias, meses e algumas vezes até anos, o que com certeza deveria ser um tédio e sofrimento inimaginável. Portanto, se você fosse colocado em uma sala vazia com apenas uma única coisa para fazer, a não ser que essa coisa fosse, sei lá, cortar sua mão fora, você com certeza faria. Não só faria, como provavelmente sentiria prazer em fazê-la. E isso me faz lembrar de um episódio muito bizarro da série Black Mirror, onde uma cópia digital da consciência de uma mulher é colocada em um ambiente virtual branco e vazio para fazer apenas uma tarefa: apertar botões. No começo, ela recusa a tarefa, mas depois que eles aceleram o tempo dentro daquele ambiente e a faz passar meses ou até anos ali sem nada para fazer, ela literalmente implora para que a entreguem qualquer coisa para fazer. O fato é que você precisa reparar em como está estruturando o seu ambiente a fim de entender o quanto as coisas que você realmente precisa fazer estão sendo mais ou menos interessantes em comparação às distrações que estão nesse mesmo ambiente. Porque quanto mais interessante for a distração em relação à sua tarefa, mais entediante e sofrido será realizar essa tarefa. Mas no momento em que você inverte essa ordem e elimina as distrações ou as torna menos interessantes, é realmente incrível como a tarefa fica muito mais agradável de ser feita. Isso porque o cérebro compara as opções disponíveis e faz um cálculo do que é mais interessante. E se ele tiver que escolher entre ficar entediado sem fazer nada ou fazer a tarefa importante, ele definitivamente vai escolher a tarefa. Então, resumidamente, estruture o seu ambiente de modo que o seu cérebro fique entediado o suficiente para considerar a sua tarefa algo interessante de ser feito. Porque enquanto você estiver em um ambiente onde você tem como opção acessar as redes sociais, ver o grupo do WhatsApp, jogar videogame, assistir TV ou algo do tipo, ou você vai procrastinar, ou vai ser sempre um sofrimento gigantesco ter que se obrigar a fazer a tarefa. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.